E como estamos com o áudio? O áudio está funcionando bem? Estão me escutando? Boa noite a todos, me escutam? Que ótimo! Boa noite a vocês, meus caros, 22 pessoas online, já é o suficiente para termos nosso quórum de instalação. Maioria simples já presente, já podemos ir nos direcionando para a nossa aula. Tudo bem? Conseguiram já fazer algumas leituras da aula passada? Perdão. Alguma dúvida da aula passada? Boa, né? Minhas playlists são sempre muito cuidadosas, né, Adriano? Muito cuidadosas. Podem me seguir lá no Spotify, tem muita coisa lá. Fiquem à vontade. Bem, dúvidas da aula passada? Alguma questão que querem colocar? Alguma questão que estudaram aí, que dúvidas apareceram? Já começaram a ler o Bobbio? Alguma coisa? Hoje vocês vão pôr a cara na tela e falar, ou vão ficar só no chat? Como que vai ser a questão aí de vocês hoje? Tá na hora de ter coragem, né? Vim aqui, olha lá que maravilha, virar youtuber, porque esse vídeo vem pro YouTube, então aparece vocês lá, com todas as milhões de visualizações que nós temos. Os vídeos não estão tendo nem a visualização, nem da quantidade de gente em sala de aula, né? Isso me preocupa um pouco, né? Mas fazer o quê, né? Aqueles que assistem, aqueles que participam, são aqueles que são interessados, aqueles que terão seus frutos colhidos daqui para frente, né? Desses que a gente tem que nos preocupar, né? Não daqueles que não fazem, claro, ainda pensando naqueles que não estão fazendo por motivos alheios à sua vontade, por caso for tudo força maior, esses, claro, são excusáveis completamente, né? Mas, claro, sempre valorizando esse pessoal aqui presente, né? Fernanda, Éder, Kathleen, Gustavo, Stephanie, Bianca, Ana Clara, Adriana, Leila, Luana, Jefferson, Eric, Júlia, Mariana, Kimberly, Maria, Lucemar, Andréia, Milena, Adailton, Gustavo, Débora, dentre outros, né? Dentre outros. Mas estou vendo aqui a lista de vocês aqui. Maravilha, pessoal. Então já podemos começar, né? Se a aula passada tratamos ali, eu também concordo, Bob é legal de ler, não é um cara chato de ler, Jefferson. O Bob ele tem uma facilidade com a forma como ele escreve muito maior do que o Kelsen, né? Isso por um motivo muito simples, né? Que é o motivo da linguagem original, né? O Kelsen escreve em alemão, né? Ele é um austríaco, ele escreve em alemão, e a língua alemã ela tem uma complexidade muito maior no significado das próprias palavras, né? É uma espécie de pensamento que é muito mais fenômeno, objeto, então ele disseca determinados sentidos, né? O Bob é italiano, né? Uma língua que se aproxima muito da nossa, quanto à interpretação, né? Pelo menos quanto à filologia da língua. Então, de fato, é muito mais tranquilo de se ler, muito mais gostoso de se ler, e ainda assim tem uma grande complexidade que certamente vai enobrecer vossos conhecimentos, né? Não tenho dúvida disso, né? Então, se divirtam aí, peguem, nessa quarentena, pessoal, vocês têm que fazer um negócio assim, leitura, entrem no ritmo da leitura, e vão modificando. Lê um pouquinho Bobbio, daí lê lá um outro livro, né? Um outro livro ao seu bel prazer, né? Um livro, como que a gente pode dizer, mais um romance, um livro ficcional, né? Eu mesmo venho fazendo isso, né? Aqui eu tenho uma lista de livros aqui que eu estou lendo aqui, né? Nesse momento aqui, eu estou alternando entre o Aberto, do Jorge Agamben, Estética e Sociologia da Arte, do Benjamin, o Mal-Estar na Civilização, do Freud, e também alternando com esses
eu tô lendo Balzac aqui, muito gostoso de se ler um romance, né? Porque a gente tem direito sempre à nossa diversão. E por que não fazer essa diversão na leitura, né? Ali, ó, aqui atrás, aqui em cima, ó, aqui, ó, tá vendo esse cantinho aqui, ó? Tava lendo ainda semana passada aqui essa caixinha aqui, Senhor dos Anéis. Olha que maravilha. Eu tava lendo Senhor dos Anéis, por que não? Exatamente o que é, aqui, ó. A caixinha nova, coleção da HarperCollins, ali, ó, do lado do Woody Allen, sentadinho ali, tem o box do Senhor dos Anéis, né? É Ilusões Perdidas mesmo que eu tô relendo agora, né, do Balzac. Não é só por diversão, porque eu tô fazendo um trabalho também sobre algumas interpretações metafísicas das Ilusões Perdidas, mas é um excelente livro, já li algumas vezes, gosto muito dele, né? Da casa da Leila, de fato, né? Revisando as atividades dos filhos. Bota os filhos para ler, né? Bota os filhos para ler, daí lê junto, né? Bota eles para ler O Menino Dedo Verde. Eu adorava esse livro quando eu era criança. O Menino Dedo Verde. Bota seus filhos para ler, como chama? Don Quixote. Don Quixote é uma leitura essencial para qualquer criança. É essencial. Toda criança tem que ler Don Quixote. Bom, pessoal, então, vamos continuar, né? Como eu falei aula passada para vocês, a gente vai pegar por categorias, né? Algumas categorias sobre direitos fundamentais, para tratar de vários direitos fundamentais em um só, né? Em categorias, porque são muitos, né? São 78 direitos fundamentais. A aula passada a gente começou falando do princípio da igualdade, né? O princípio da igualdade está no caput, no parágrafo 1º, né? No inciso 1º do artigo 5º, falamos de igualdade formal e material, espero que vocês tenham entendido essa ideia, né? Lembrando ainda, só como complemento, né, que a busca, tanto a igualdade material quanto a igualdade formal, elas têm ainda assim uma busca formal, né? Que a aplicação da lei seja igualitária. Então, a forma da lei para que ela seja aplicada em igualdade perante todas as pessoas sem distinção, vem a igualdade material para tentar fazer essa realização dessa reconstrução de princípios de igualdade, né? E a busca é sempre a ideia de igualdade substancial, onde, de acordo com as estruturas liberais clássicas, né, é que todos tenham a mesma possibilidade de atuação em vida social, né? A isonomia, né? A busca é a isonomia material, né? Que a gente está procurando, né? E como a gente falou, a igualdade material, essa isonomia, vem aí o que a gente pode chamar de affirmative affections, né? Affirmative actions, desculpa, falei affections. Affirmative actions, aquelas políticas públicas, legislações que tentam, de alguma forma, fazer com que pessoas em causa de desigualdade tenham algum tipo de firmamento legal para que a gente possa se realizar. Posso sim retomar, Bianca. Hipossuficiência, né? Vamos desmembrar essa palavra? Hipo, né? Abaixo, né? Hipo. Lembra de hipoglicemia, né? Quando a pessoa está com pouco açúcar no sangue. Então, aquilo que a pessoa, vamos colocar assim, perante a outra pessoa, perante a outro sujeito, né? Perante a autonomia, perante o poder, a potência, seja de qual forma que a gente estiver lidando, né? A suficiência de uma pessoa, a outra acaba se colocando abaixo da linha de igualdade, de capacidade igualitária, equitária entre os sujeitos, né? Aqui a gente pode fazer vários tipos de estruturas, né? A gente pode pegar, por exemplo, a estrutura econômica, que é uma estrutura muito clara, né? Várias ações afirmativas estão atuando em desigualdade para tentar manter a igualdade quanto aos hipossuficientes, né? Do ponto de vista econômico, né? Por exemplo, ações afirmativas como justiça gratuita, né? Justiça gratuita é uma forma de garantir o acesso à justiça, tratando desigualmente aqueles que talvez não poderiam
ter a justiça gratuita, né? Imagina só, defensoria pública, né? Advocacia pública. Pense só, não, mas por que que eu tenho que pagar advogado e fulano não tem que pagar? Né? Sendo que a Defensoria Pública é uma instituição muito boa, com profissionais excepcionais. Eu quero que o defensor público me ajude. Mas veja, a questão não é essa, né? A questão é que aquela pessoa que não tem acesso a estruturas econômicas para poder acessar a justiça, para poder ter sua possibilidade de regulamentação de direitos, se ela não tem igualdade econômica com as demais pessoas, esta vai ter que ter, vou colocar bem entre aspas aqui, privilégios legais. Mas esses privilégios legais não servem para colocar a pessoa como uma pessoa com mais direitos que a outra. É isso que vem o engano dessa questão. Ela vem para equiparar essa pessoa hipossuficiente a outra pessoa que tem as mesmas, para que ela tenha as mesmas condições de igualdade formal que a outra pessoa. Mas, claro, isso não toca só a ideia financeira, né? A aula passada a gente deu o exemplo do direito do consumidor, né? Que também tem a ideia econômica, né? Mas são várias outras políticas, né? A gente também deu o exemplo, por exemplo, da ideia da Lei Maria da Penha, né? Por que a Lei Maria da Penha ela tem esse condão de tratar com desigualdade, né, determinados crimes relacionados a pessoas específicas? Que pessoas específicas, né? O gênero, questões quanto ao gênero, questões quanto ao gênero feminino, né? Mas vejam só, essa discussão ela vem de toda uma conjuntura social, né? A violência doméstica, que é o que a Lei Maria da Penha trata, ela historicamente, por raízes patriarcais, por raízes machistas, etc., ela acontece dentro do âmbito familiar, dentro de casa, com pessoas próximas, quanto à hipossuficiência não econômica, mas a hipossuficiência social do gênero feminino. Por que eu falo gênero feminino? Porque é uma questão até filosófica e sociológica, né? Muitas pessoas perguntam assim, também se aplicaria a Lei Maria da Penha a transexuais, por exemplo? Bem, do ponto de vista constitucional, se aplicaria, porque é o estigma social do gênero, né? O estigma do preconceito de gênero, né? Da hipossuficiência social causada ao gênero por uma tradição atrasada da sociedade, que gera a violência, que gera a violência psicológica, que gera a violência física, né? Nessa qualidade de cidadão. Então, você não pode somente tratar isso como um crime comum. Apesar de tratar com desigualdade, você não está dando direitos a mais para um gênero que sofre violência doméstica. Você está dando uma lei para garantir a equidade, a igualdade material, para que essas pessoas possam vir por programa do Estado, por programa de força estatal, a terem uma requalificação social para estarem de acordo com outro gênero, né? Então aqui a gente tem uma categoria não econômica, mas uma categoria sociológica, né? Nesse sentido, né? Você vê a categoria, porque a gente geralmente quando vai pensar em igualdade, a gente pensa em igualdade econômica, né? Mas também há igualdade social, né? A igualdade social também causa discrepâncias, hipossuficiências sociais, né? E para isso que serve, né? Não quero causar nenhuma polêmica aqui nem nada, só um exemplo quanto a isso, né? O debate, claro, está sempre aberto. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso, para mim é uma política que faz todo sentido do ponto de vista constitucional, né? Mas, por exemplo, você tem a ideia de cotas, né? As chamadas, vulgarmente chamadas de cotas raciais, né? Mas veja, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista legal, faz todo sentido. A partir do momento que você tem estatísticas econômicas, matemáticas, por exemplo, você vem à faculdade, né? Vem à sala de aula de qualquer faculdade, né? E comecem a reparar a proporção de pessoas que se consideram brancas em relação com pessoas que se consideram negras ou pardas, né? E, por outro lado, você vê a quantidade dessas mesmas pessoas em situação hipossuficiente socialmente.
Então, a garantia de acesso ao ensino superior por modalidade de cotas faz todo o sentido constitucional, né? Uma vez que, claramente, estatisticamente, não há igualdade. Claro que aqui a gente vai entrar em outras discussões, né? Sendo que não é uma questão somente de acesso ao ensino superior, é uma questão de acesso geral. Bem, concordo plenamente. A grande questão é a ideia da política de igualdade constitucional é que você diagnostica que há um problema de equidade e a lei deve tratar desigualmente essa questão para tentar regular o fato de haver desigualdade nesse sentido social, né? É mais ou menos por aí que é o raciocínio legal quanto a isso. Não estou dizendo para vocês concordarem ou discordarem de mim, né? Eu estou colocando tanto que eu estou colocando só o ponto de vista legal, o ponto de vista jurídico, constitucional aqui. Estou praticamente reproduzindo as falas da ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal quanto a essa questão, né? Certamente é polêmica, mas a polêmica é sociológica, né? Não é uma polêmica jurídica. Essa é uma questão que eu quero colocar para vocês, né? Esse tipo de coisa, do ponto de vista jurídico, não é uma polêmica, né? Porque a questão da igualdade é simples. Se há um diagnóstico de hipossuficiência, o direito deve agir sobre essa hipossuficiência, né? Se, de um lado, você tem o direito do consumidor, onde o consumidor se coloca, em geral, né, menos suficiente economicamente do que o fornecedor do produto, do que as grandes empresas, vem o direito e coloca o direito do consumidor como direito de desigualdade para a equidade de igualdade. Se de um lado você tem mais violência doméstica quanto ao gênero feminino do que quanto ao gênero masculino, você tem que colocar essa função da lei. Se você tem muito menos pessoas negras nas faculdades do que pessoas brancas em concursos públicos, etc., vem a lei e tenta garantir essa ideia de igualdade, né? Como eu estou dizendo, a polêmica é sociológica e filosófica. Do ponto de vista jurídico, não tem polêmica sobre isso, né? É uma questão muito pacificada, inclusive, juridicamente, né? E também a gente tem que ter um sério cuidado de fazer essas discussões, né? Eu lembro que um colega, uma vez, um aluno chegou para mim querendo fazer um projeto de pesquisa. Ele estava se colocando contrário à Lei Maria da Penha, porque ele tinha visto, enfim, na imprensa, num vídeo, etc., um dado que dizia que homens sofrem mais violência doméstica do que mulheres, né? Eu falei, não deve ser, deve ser aquela categoria de mortes, né? Que homens morrem mais em geral do que mulheres, mas daí a gente tem que colocar sobre a categoria do ponto de vista jurídico, né? Aqui a gente está falando de mortes de geral, a gente está falando em mortes decorrentes de gênero, decorrentes de violência doméstica, né? E daí não tem comparação. Daí ele falou para mim, não, eu tenho o dado, pediu para ele me mandar o dado, e daí eu vi que a gente tem que ter uma certa cuidado em analisar certas questões de imprensa, né? O aluno me mandou a reportagem falava, era uma reportagem da Organização Mundial da Saúde, eu falei, nossa, que interessante, que falava sobre mortes em ambiente doméstico, né? Só que quando se fala em ambiente doméstico para as Nações Unidas, a gente está falando de doméstico no sentido interno do país. Quando a ONU trata como algo doméstico, porque ela é de Nações Unidas, fala de todos os países do mundo, ela fala sobre índice de violência doméstico dentro do Brasil. Então não era sobre violência doméstica. Então você vê uma palavra pode causar tamanha confusão nesse sentido, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Claramente a violência doméstica é predominantemente quase que 100% causada, né, quanto ao gênero, né, com relação de gênero. E por isso que a ideia da igualdade vem aqui, né? Se eu abrir essas questões, né, claro, eu sempre abro essas questões na sala também para que vocês possam debater alguma questão, podem falar aí, né? Fiquem à vontade. Pois é, esse é um dado também bem assustador, bem alarmante, né, do índice de feminicídio, de violência doméstica no Brasil. Não só de feminicídio, né, porque a gente se preocupa também só com o resultado morte, né, mas e o resultado psicológico, né, o abuso psicológico, etc, muito grave, muito, muito grave. Alguma questão aí, pessoal? Beleza. Então vamos
passar. Quem tinha me perguntado da hipossuficiência, né? Deixa eu ver aqui. A Bianca. Bianca, deu para entender a ideia de hipossuficiência? Deu um feedback aí, Bianca, se deu para entender certinho a ideia da hipossuficiência. O que seria hipossuficiência? Hipossuficiência, então, é uma condição. A gente pode colocar nesses termos. Hipossuficiência é uma condição de poder, porque a definição por si de poder são relações assimétricas de mando-obediência, né? Então, quando você tem uma relação assimétrica entre pessoas, aquela que está em cima na cadeia e aquela que está embaixo na cadeia de poder. Esse poder não deriva exatamente de uma legitimidade, deriva de inúmeras razões, né? Então, a relação assimétrica, aquele que está abaixo é hipossuficiente, aquele que é hipersuficiente no seu poder, né? Beleza, então, Bianca, muito obrigado. Mais alguma questão? A gente já passa aqui. Deixa eu ver se o meu áudio tá ligado aqui, porque às vezes vocês estão fazendo pergunta por áudio. Tá. Só minha esperança vã que vocês vão falar em voz comigo, né? Só eu falo aqui. O resto é tudo digitado. Quero ver quando a gente voltar pro presencial. Vocês vão ficar mandando mensagem para mim no celular para fazer pergunta dentro de sala de aula também? Daí eu quero ver. Eu vou começar a se filmar quando a gente voltar pro presencial para ver se vocês falam com a câmera ligada. Beleza, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho de direito à vida. Né? Vida. É complicado, né, a gente falar de direito à vida, porque ele é meio óbvio por si, né? Só que ele tem desdobramentos interessantes do direito à vida, né? E polêmicos. Na verdade, pessoal, é estranho falar, porque é complicado a gente estar aqui em quarentena, estar aqui por videoconferência, né? Esses temas em sala de aula dão discussões maravilhosas, porque eu não sei porquê, mas os temas dos direitos individuais causam polêmica, né? Então eu gosto disso, eu gosto da participação de vocês. Geralmente em sala isso dá muito o que a gente discutir, né? Porque o direito à vida, claro, você tem o direito de permanecer vivo, você tem o direito à sua integridade física, você tem direito à sua vida em estrito senso, né? Quanto ao direito à vida. Mas o direito à vida tem desdobramentos muito interessantes, porque, veja só, uma das questões que a gente pode discutir é sobre vida digna, né? Se a sua vida é indigna, abaixo da dignidade, né, dos conceitos básicos de dignidade, ou daquilo que você considera vida digna, a vida passa a não ter sentido de vida, né? Mais para frente a gente vai falar do caso polêmico, para mim também não tem tanta polêmica, da transfusão de sangue de testemunho de Jeová, né? Que eu gosto muito dessa discussão também, é uma discussão muito rica, né? Para debater, principalmente com toda a questão religiosa, né? De liberdade religiosa. E eu sempre chamo atenção para esse ponto do direito à vida, né? Porque hoje em dia no Brasil já é pacífico, né? E eu acho bem complicado essa pacificidade, né? Que não houveram discussões maduras o suficiente sobre esse tema. Hoje é basicamente certo no Brasil que o médico pode fazer a transfusão de sangue, né? Independentemente da religião da pessoa, né? Hoje praticamente está pacificado, todos os médicos fazem, né? A transfusão de sangue, testemunho de Jeová. E daí eu caio numa discussão sobre direito à vida, né? Aquela pessoa que tem aquela religião tal, que tem a fé específica, né, dentro das doutrinas. Eu não sou um grande conhecedor da estrutura a fundo da Testemunho de Jeová, né? Apesar de a minha área da filosofia trabalha muito com filosofia teológica, filosofia política, e eu tenho um aprofundamento um pouco maior da tradição proto-judaica, tradição judaica clássica, e eu sei que o Testemunho de Jeová tem toda essa tradição muito próxima ali do javaísmo, de algumas tradições judaicas antigas, mas ainda assim não tenho tanto conhecimento sobre religião em si, mas eu sei, por algumas conversas que tive inclusive com alunos, que vem meu questionamento, né? Sim, a transformação de plasma, né? Mas daí vem a questão, aquela pessoa que é dessa religião em si, é do Testemunho de Jeová, tem a transfusão de sangue feita, será que ela, a partir de então, para garantir a vida material, a vida em estrito senso dela, né, a existência dela, você não acabou retirando a dignidade da vida dessa pessoa? Porque a dignidade da vida faz parte do direito à vida, né? A pessoa que acredita em determinada função religiosa e agora vive sobre um aspecto
contra aquilo que ela acredita como filosofia de vida e fé? Será que ela vai ter uma vida digna após o médico, né, a lei, em termos, ter salvado a sua vida material e sua vida quanto à dignidade, né? Essas questões, então, exatamente, essa é a grande... Olha lá, estão vindo aqui uns questionamentos, eu gosto desse assunto, daí vem os questionamentos, eu gosto disso. Na necessidade de escolha de qual paciente utilizará o respirador durante a situação atual. Essa é uma ótima pergunta, já falo disso. Uma dúvida em relação ao direito à vida. Nos países que são a favor da pena de morte, essas leis são as mesmas. Desculpe se de não fugiu essa questão aí também, vamos entrar, né? Não, pode falar por áudio, Adriano, pode atrapalhar meu raciocínio à vontade. Bem, então uma das questões é essa, né? Que a gente volta a falar isso quando a gente falar de liberdade religiosa mais para frente, né? Mas meu questionamento é isso, porque o direito à vida tem dois desdobramentos: direito à vida material, à sua existência, e direito à sua vida digna. Ao manter a vida material de uma pessoa, talvez não estaria retirando também a dignidade dessa pessoa. Esse é um dos meus questionamentos que ficam para vocês, e daí eu não quero respostas também objetivas, porque isso é uma questão terrível, um paradoxo do direito, né? Vida e vida digna. Isso é um paradoxo terrível, muito difícil de resolver uma coisa dessa. Por isso que eu falei, apesar do Brasil hoje praticamente pacificar a ideia de que se faça a transfusão de sangue, eu acho que é uma decisão muito imatura do Brasil, com pouca discussão, porque a discussão é muito mais complexa que isso, né? Eu, que não faço parte dessa religião e etc., me coloco fora dessa visão como observador, e da observação constitucional disso eu acho muito complicado, né? Tem vários pontos a serem discutidos, né? Mas se os médicos podem fazer transfusão de sangue, mesmo o paciente não aceitando, não entra em outra jurídica e não deixar? Exato, Éder. Ou seja, a gente está num beco sem saída. É por isso que eu estou falando que essa discussão ela é muito complexa e muito mais difícil do que parece. É muito mais difícil. Então, pegando o gancho aqui, aqui a gente tem várias questões interessantes aqui sobre o direito à vida, né? A Leila traz bem interessante, que é essa ideia da escolha do paciente utilizar ou não o respirador, né? Nossa, isso é extremamente difícil do ponto de vista constitucional, né? Apesar que lá em filosofia, quando a gente se encontrar de novo no terceiro ano, a gente vai estudar um autor chamado Foucault, que ele vai trabalhar muito com essa ideia do poder de decisão médica, etc., que é bem complicado, mas tecnicamente, né, constitucionalmente, a vida é uma garantia universal. Então, você não poderia escolher entre pessoas. O problema aí não está sendo exatamente escolher entre pessoas, está sendo adicionar um método sobre a ineficácia social do tratamento, né, que é o que a gente já esperava sobre o corona, por exemplo. Né? Essa era a grande questão do isolamento. Qual que é o método que você vai usar para ser justo? Para ser justo quanto à igualdade? A ordem de chegada? A ordem ou questões que vão ser extremamente polêmicas, a pessoa ser idosa, a pessoa ser nova, daí você salva a nova porque a idosa já está idosa mesmo. É terrível, é desumano pensar nessas coisas, né? Eu tenho resposta para isso? Não tenho. Né? Claro que não tenho resposta sobre isso. Né? A Bianca pergunta aqui, nos países, isso é uma questão que eu quero falar também, países que são a favor da pena de morte. Complicado, né? Tecnicamente, Bianca, isso foi uma negociação, né? Isso foi uma negociação sobre, dentro do Pacto Social da Costa Rica, sobre se o Ocidente ia proibir ou não a pena de morte, né? Por pressão, porque veja bem, como que funciona, né? A Organização das Nações Unidas, ela é mantida por todos os países do mundo, mas ela tem um bloco mais hegemônico que tem um certo poder político, né? Basicamente esse bloco é Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, né, e França. A China não manda tanto na ONU assim. Sendo que os dois maiores blocos né, são Estados Unidos e Rússia, são dois blocos que têm pena de morte nas suas estruturas jurídicas, né? Então, ou seja, acabou tendo um lobby aí para que isso não se enquadrasse, né? Bem, os Estados Unidos têm a ideia do direito à vida, tanto que o processo em alguns estados em que, dentro dos Estados Unidos, nos estados em que a pena de morte é permitida, é um processo complexo, exaustivo, que pode chegar pelas médias, pelos cálculos jurídicos aí internacionais, é um processo que demora aí entre seus 15 e 20 anos para chegar até a pena de morte em si. E vem caindo também
Nos Estados Unidos, hoje são pouquíssimos estados que têm pena de morte, né? Porém, ocidentalmente em geral, o direito à vida ainda é garantido. A exceção em países que têm pena de morte, né, é colocar uma, uma norma de exceção do Estado contra determinados crimes. É muito complicado, né? Mas, em geral, todos os países submetem a direito à vida. E, de fato, sua pergunta é interessante porque esse é um problema internacional onde muitos estados dizem que aqueles que são signatários do Pacto da Costa Rica dos Direitos Humanos não podem ter pena de morte, né? Isso daí é um debate que ainda não está encerrado, né? Vamos ver aqui. A Ana Clara falando, imagina para um médico que jura salvar vidas ficar nesse dilema. Então, a gente vê que esse não é um dilema jurídico, esse é um dilema de vida, né? E a gente espera do núcleo jurídico que resolva, mas é um dilema que é dificílimo de se resolver, né? Em relação à vida digna entre questões sociais, vou entrar nisso daqui, Luciana, um minutinho só. Aí temos insuficiência diante dessas situações, a Leila falou. Onde fica a igualdade? Até mesmo quando temos critérios para a realização desses testes. Pois é, esse é um problema. Você vê algumas ações que a gente pode pegar sob o ponto de vista da igualdade do direito à vida aqui. A obrigação de hospitais particulares atenderem também SUS, né? É uma das ações afirmativas que o direito pode fazer, como fez, para tentar garantir a igualdade, né? Senão você teria uma primazia econômica numa pandemia mundial. Isso é muito complicado, né? Então essa é uma das ações afirmativas. Agora, quanto ao direito à vida, o direito à vida é extremamente difícil de se qualificar. A gente sabe, a qualificação de direito à vida básico. A gente tem que ter determinadas limitações na estrutura de vida. No Brasil, o direito à vida é supremo, né? O direito à vida não pode ser violado em hipótese alguma, nem pelo Estado e nem por outra pessoa por ser crime, né? E aqui, inclusive, pessoal, a gente pode pegar o direito à vida quando a própria ideia é de integridade física, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que eu já dei esse exemplo, mas esse exemplo fica mais claro agora. Se o pai se recusa a fazer exame de DNA do filho, ele não é obrigado a fazer, né? Vai se pressupor que ele é pai, claro, a gente sabe disso, né? Mas por que vai se pressupor que ele é pai e não vai obrigar o cara a fazer teste de DNA? Porque o seu corpo é inviolável, isso deriva do direito à vida. Seu corpo, o Estado nunca poderá violar o seu corpo, né? De Estado de forma nenhuma, pela Constituição brasileira. Então, seu corpo nunca será violado. Isso aqui entra com outros direitos que a gente vai estudar, como a vedação à tortura, a pena indigna, né? São todas questões que entram aqui nesse movimento de direito à vida, né? E a gente pode ir ainda para outras questões complicadas aqui. Eu vou levantar essa e vai ser um caos, né? Aborto, né? E aí? Né? O médico tem esse direito, né? Que é Código de Ética Médica. Código de Ética Médica não é violar, é intervir. São termos diferentes, né? Enquanto o Estado viola, o médico intervém porque o objetivo dele é salvar, né? Então tem o Código de Ética Médica faz essa diferenciação. Aborto. E aí? O que a gente discute sobre isso? Aborto é uma questão extremamente complicada, né? Não há como chegar no meio termo. Não há como chegar no meio termo. Por mais que a gente diga, no Brasil existe um meio termo porque o aborto é legal em determinados casos. Não, porque as pessoas que são contra o aborto não são a favor do aborto em determinados casos. E as pessoas que são a favor da liberdade a fazer o aborto também não são a favor de serem só para esses casos. Ou seja, essa questão que a Leila está falando, depende da situação. Só que aí a gente vai entrar em várias... A gente vai entrar, por exemplo, na ideia de direito à liberdade, direito à vida, e o que é vida juridicamente falando. Né? Porque aqui a gente vai entrar num problema de quando se faz juridicamente a vida. Primeiro, vamos pensar assim, quanto ao direito à vida. Mas é melhor, viu, Kathleen? Às vezes é melhor ficar em cima do muro nisso. Eu fico, né? Claramente eu tenho que ficar mesmo, posso colocar algumas questões do ponto de vista constitucional, mas é aquilo que eu sempre falo. Eu não tenho útero, eu não tenho como gestar uma criança. Então eu sou a última pessoa que posso dizer
sobre se deve ou se não deve haver liberdade sobre a gravidez, né? Enfim, é complicadíssimo. Mas aqui a gente pode colocar os pontos de vista jurídicos, né? Um dos pontos de vista jurídicos disso é como se dá a vida. Vocês já aprenderam isso provavelmente com o professor Paulo. No direito civil, a vida se dá a partir de quando? Né? No direito civil. Isso a gente já coloca isso. Olha só que interessante, Kathleen. A terceira semana é uma questão muito curiosa que eu vou colocar de contraponto, né? No direito civil, a personalidade jurídica se dá com o nascimento com vida. Né? Se dá com o nascimento com vida. Então é só a partir do nascimento. Tanto que vocês vão falar assim para mim, mas então como que a mãe pode receber alimentos, pensão alimentícia, durante a gravidez, né? O nascituro, perfeito, porque o nascituro não é vida jurídica. O nascituro é capacidade de direito, é perspectiva de direito. Então o nascituro não é considerado vida civil, capacidade civil, no direito. Ele é considerado uma expectativa de direitos. Ele terá direitos no futuro. É uma forma que o direito conseguiu. Então, por isso que a mãe recebe alimentos enquanto está grávida, porque ela tem uma perspectiva de que aquele nascituro se torne uma pessoa. Isso do ponto de vista jurídico. Se a gente fosse pegar só pelo ponto de vista jurídico, então não teria vida, não se consideraria vida jurídica a gestação. Porém, essa não é uma discussão só jurídica, né? Daí vem aquela ideia concepcionalista, né? A partir do momento da concepção, que nem a Leila falou aqui, né? Mas daí vai vir a estrutura médica e vai falar que não é desde o momento da concepção, que você tem um tempo até que a gestação se torne algum momento de vida ali, né? No ponto de vista médico. Daí veio o STF e fala que é 3 semanas, Kathleen. O STF falou que 3 semanas baseado no quê? Baseado na cabeça do Barroso. Foi um chute, né? Não tem uma possibilidade jurídica de determinar exatamente esse tempo, né? Exatamente, Leila. Fica complicado discutir esse tempo porque para algumas vai ter vários pontos de vista sobre isso. Claro, tem um ponto de vista científico, né, que vai dar uma versão um pouco mais segura sobre isso, mas a gente não pode levar seu ponto de vista científico em consideração, porque a gente pode afetar, por exemplo, a ideia de liberdade religiosa. E, ao mesmo tempo, se a gente não for afetar a liberdade religiosa, a gente vai afetar liberdade em sentido estrito, que é a liberdade da pessoa também, né? A liberdade da mãe. Então, a gente tem várias questões para decidir isso. Exatamente isso daí, Leila, é uma questão extremamente complicada, né? Alguns casos que eu já acompanhei sobre gestação, que precisava ter aborto, principalmente gestação incluindo resultado de violência, né? A questão psicológica da menina envolvida, da mulher envolvida, é extremamente complicada, né? É uma coisa sem volta muitas vezes, né? Esse modelo, você vê como parece fácil a gente falar que tem que ter vida para todo mundo, né? Direito à vida, mas não é tão simples assim. Só que algumas coisas já são decididas, né? Por exemplo, o aborto não tem uma questão tão bem colocada, apesar da STF ter decidido recentemente, né, sobre a possibilidade do aborto na terceira semana, mas ainda não é lei, né? Mas, por exemplo, pesquisas em célula-tronco, porque se a gente for partir do ponto de vista concepcionalista, igual a Leila colocou para a gente aí, como que a gente vai fazer pesquisa em célula-tronco se também é violação de vida, né? Mas no Brasil é possível pesquisa de célula-tronco, né? Isso aqui já foi acertado sobre a estrutura brasileira. O Eric está perguntando se considerar ciência para justificar as cotas é possível por causa do aborto. Não. É porque eu acho assim, eu não sei, né, aquela questão. A questão que eu já conversei com alguns movimentos, alguns colegas do ponto de vista científico para isso, claro, alguns pontos de vista específicos, né, de alguns colegas que eu tenho no meio acadêmico, é que deveria ser, se fosse pensado um modelo científico, é que seria de caso a caso, teria que se observar se há ou não gestação, isso poderia atrapalhar, principalmente pelo meio jurídico, né? Porque não dá para determinar tantas semanas é a vida, tantas semanas não é. E daí seria uma ciência biológica, né? E o modelo de ciência biológica, Eric, é sempre complicado, né? Porque a gente está mexendo com vida, né?
No caso da ciência para justificar as cotas, é mais um sentido matemático, né? Um sentido de estatística, né? Coisa que o Matheus gosta de fazer. Eu nem gosto de fazer isso porque é coisa do Matheus que fica fazendo gráfico, né? Então você tem um resultado matemático, você vai lá, o direito consegue agir muito mais facilmente no resultado matemático do que num resultado de atuação biológica, né? E claro, né, tem aquela questão aqui nessa comparação, pelo menos, tá? Só nessa comparação. A ideia de, por exemplo, pessoas negras, pessoas pardas, alcançarem o ensino superior, não viola, por exemplo, preceitos de filosofia de vida ou de religião como o aborto violaria, né? Não que eu concorde com isso, é aquele negócio complicadíssimo da gente falar, né? Até agora aqui eu vejo, pelo ponto de vista constitucional, para mim, né, a cota está correta e principalmente vivendo numa estrutura liberal, né? Aquilo que eu sempre falo para colegas, para provocar alguns colegas meus, né? Eu falo assim, você aí no seu liberalismo quer liberação de armas e não quer liberação da maconha e do aborto? Liberal tem que liberar tudo, né, do ponto de vista econômico, né? Mas eu sei que não é assim, é claro que é só uma ironização que eu faço com eles, né? Mas é a ideia do direito à liberdade, né, que é o ponto de vista central da estrutura liberal. Mas é basicamente isso. O aborto vai entrar em uma questão muito mais complexa, né, que não vai só do ponto de vista científico, mas do ponto de vista de filosofia das pessoas também, né? E principalmente do ponto de vista religioso. A gente tem que levar em consideração a sociedade, democraticamente, a sociedade brasileira é em boa parte cristã no Brasil, né? Em geral, pessoas cristãs não entendem como boa a ideia do aborto, né? Toda a estrutura cristã é concepcionalista e etc, né? Pelo menos desse ponto de vista, né? A vida, ela tem um preceito muito mais filosófico, apesar da ciência conseguir explicar. Você consegue entender isso, o Eric? É muito mais fácil a gente discutir uma polêmica como cotas do que discutir uma polêmica como vida, né? Claro que talvez as cotas também podem, a ausência de cotas ou racismo estrutural do Brasil possa gerar também morte de muitas pessoas, né? Mas é muito mais fácil a gente ver a vida como forma objetiva, né, do que resultados sociológicos. A Leila falou assim, no direito à vida também estaria a questão, por exemplo, de acesso a medicamentos derivados da maconha. Claro, né? Caso do autismo, bem lembrado para você aí, né? É um dos fundamentos, né? Todas as ações hoje, a gente pode dizer assim, caso da maconha, por exemplo, né? Não a maconha em si, né? Mas pelo menos o tetraidrocannabinol, né? Canabidiol, né? Sem o tetra, né? Só o canabidiol, que usado como medicamento no Brasil, sendo proibido pela Anvisa. Mas se você entra com uma ação, né? Normalmente, se você entra com uma ação, você ganha. São raríssimos os casos que não ganham ação podendo o próprio Estado fornecer o canabidiol, né? Justamente pelo fundamento do direito à vida, né? Aqui fica um fundamento muito mais fácil. E eu te digo por que fica muito mais fácil, Leila, porque aqui é a vida individual, né? Então você está falando sobre a sua própria saúde, vida individual, você precisa de um tratamento à base de canabidiol e acaba conseguindo pelo fundamento do direito à vida na Constituição, né? Daí o Eric falou aqui uma coisa, que a subjetividade é o que torna a nossa ciência tão difícil de consenso. Eric, eu concordo, eu acho isso perigoso, claro, eu não quero nunca passar por cima da liberdade de filosofia de vida de ninguém, né? Eu sou uma pessoa muito racionalista, muito dentro das estruturas científicas, né? Mas tendo a respeitar todas as formas, né? Como eu disse, boa parte do meu estudo tem tradição teológica, né? Mas é aquela coisa, né? Graças às tantas relativizações que a gente tem cara hoje achando que a Terra é plana de novo, né? Então, mas, claro, tudo tem seus limites, né? A gente só tem que estabelecer limites, talvez para isso que o direito esteja aí, né? Somente pelo meio judicial, mais uma contradição. Se a medicação é direito à vida, por que da proibição? Leia-la mais uma vez. Legislação. Democracia, né? Por quê? Porque, democraticamente, a gente tem uma guerra legislativa sobre, por exemplo, as drogas, né? Nossa lei, 9.090, desculpa, a lei de drogas, né, no Brasil, ela é totalmente contraditória quanto a isso, né? Eu já falei para vocês, a posse, né, não o tráfico, mas a posse tem uma pena ínfima que é de admoestação verbal, né, uma pena que nem resultado tem. Por quê? Porque parte da democracia brasileira quer a proibição de drogas e outra parte não quer a proibição de drogas. Então, o meio termo, que não existe dentro dessa questão, foi ter a pena, mas a pena sem resultado. Olha só que loucura, né?
É basicamente isso mesmo. Mas isso é natural das democracias, né? A democracia, em geral, tem essa questão. A Bianca fez uma pergunta aqui. Em relação ao aborto, pode ser usada a liberdade religiosa como um ato contra o aborto para retirar a lei que permite o aborto em alguns casos, né? Entendendo. Vamos supor que uma mulher que tem um filho com doença diagnosticada decide fazer o aborto. Um membro da religião cristã ir contra ela judicialmente. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, justamente pela questão da liberdade religiosa. Entretanto, quando você tem um direito individual resguardado por um direito geral, não vai ter resultado, né? O que pode e acontece são as manifestações, por exemplo, de pessoas, um grupo de pessoas que tem uma religião, etc., fazer uma ação coletiva ao STF, por exemplo, tentando modificar essa questão, né? Agora, individualmente, isso não vai ter resultado, né? Uma pessoa pode até entrar, não é proibida de entrar com essa ação, mas não vai ser resultado porque a pessoa que está fazendo o aborto, nesse caso, está abrangida pela lei, né? Então, uma ação de uma pessoa específica não vai conseguir deter esse caso específico. Normalmente, o que acontece são organizações, né, que vão até o Supremo Tribunal Federal para tentar fazer modificações legais. Não garante também, vai depender da interpretação do Supremo Tribunal Federal nesse caso, né? Mas a pessoa vai fazer o aborto por causa de anencefalia ou por causa de violência sexual. Daí uma outra pessoa entra com uma ação contra isso para parar. Não tem essa possibilidade jurídica. A pessoa pode entrar, pode fundamentar, mas as chances disso ter um resultado jurídico é quase nulo, né? A ideia seria mesmo a modificação disso em ponto de vista geral, em ponto de vista de lei mesmo, né? Isso daí não depende de uma pessoa só, certo? Mais alguma questão aí, pessoal? A gente pode tocar em outro ponto complicado também, eutanásia, né? A liberdade pessoal, né, de morrer. Você tem direito à vida, mas você tem direito à morte? É a minha pergunta. Direito à vida a gente já sabe que é complicado. E vamos supor que o direito à vida seja irrestrito. Você tem direito a morrer? Essa é a minha pergunta para vocês. Você tem direito à morte? Até agora no Brasil, o Brasil entende que não. Você não tem direito a morrer, né? Você não tem direito a morrer. Você só tem direito a viver, né? Essa questão que é a grande questão liberal, né? Hoje eu acho interessante, né, que se confundem politicamente, ideologicamente algumas coisas, né? Eu vejo as pessoas falando muito assim, defende a maconha é esquerdista, defende o aborto é esquerdista, defende a arma é direitista. Tá tudo loucura, é tudo estruturas liberais, né? Eutanásia, armas, drogas, faz parte da estrutura liberal. Tecnicamente, uma estrutura liberal clássica, de Estado, né, estrutura econômica liberal, isso tudo teria que ser, né, do seu direito à vida e do seu direito à morte. Mas eu, por exemplo, tenho uma posição muito clara sobre isso, né? A pessoa, desde que esteja nos seus juízos perfeitos, né, desde que esteja, pelo meu ponto de vista aqui, no ponto de vista jurídico, analisando juridicamente a questão, tá? Então, do ponto de vista pessoal. A pessoa, se ela tiver nos seus juízos perfeitos, ela pode sim decidir pela sua morte justamente pela ideia de vida digna, né? Eu acho que a vida digna tem um peso muito grande, né? O que me leva, por exemplo, aquelas interpretações de testemunho de Jeová que eu falei, e para eutanásia, né? Às vezes a pessoa já conheci casos de pessoas que tiveram anos uma vida miserável sem dignidade nenhuma por conta de alguma doença que não tinha cura, não tinha mas daí também eu vou entrar em outra questão lá, né, que muita gente vai falar assim, não, mas não pode tirar a vida, vai entrar em questões religiosas de novo, ou seja, sempre vai ter essa complicação, né. Daí a Leila falou, se pensar um pouco, temos garantia da vida. A morte não se enquadra nesse direito por ser oposto. Exatamente, você tem direito à vida, não à morte. Porque veja só, Leila, quando eu escolho, olha o problema jurídico teórico disso. Quando eu escolho pela eutanásia, eu vou ter que ter uma autorização estatal por meio do judiciário, certo? Quando o judiciário autoriza, é o Estado mandando o médico me matar. Claro, porque eu quero. Mas daí seria o Estado me matando. Então, vê o problema teórico disso? Por mais que seja a minha vontade, o resultado vai depender de uma ação jurídica, que é uma ação de Estado. E vai ser o Estado matando alguém. Então, também é um ponto de vista extremamente complicado do ponto de vista teórico, né? É extremamente complicado do ponto de vista teórico isso. Não é fácil não, né, pessoal? Não é fácil não.
Misto de suicídio com assassinato, de fato, né? O suicídio não é ilegal no Brasil, né? Muita gente confunde isso, só lembrando aqui para vocês que eu ouvi um comentário desse em outra turma. O suicídio não é ilegal. Se você tentar se matar e não conseguir, você não vai preso por isso. Tem gente que acha que vai. O que é proibido no Brasil é o auxílio e instigação ao suicídio, né? O que é proibido no Brasil é você auxiliar alguém a se matar ou você ficar instigando a pessoa. Sabe aquele negócio que o cara tá em cima do prédio e fica o pessoal embaixo gritando pula, pula, pula? Isso é crime, né? Claro, você tem que pensar assim, né? Se o cara sobe no banquinho com a corda no pescoço e você tira o banquinho, você está cometendo homicídio, não instigação a suicídio, né? Porque você que matou a pessoa, né? Instigação ou auxílio, você dá instrumentos e dá meios para a pessoa cometer o suicídio, né? Mas claro que você nunca vai poder punir o suicídio, né? Apesar de você não poder escolher pela eutanásia, o suicídio não entra nesse enquadramento. Assim como aquele grupo Baleia Azul que teve um tempo atrás. Nossa, você lembrou desse negócio agora, Kathleen. Isso mesmo, lembra aquilo lá? Eu nem sei se aquele negócio de baleia azul era verdade mesmo ou não. Tinha gente que falava que era fake news, o pessoal falando que era verdade. Tinha umas crianças, uns adolescentes caindo nisso. Mas era mais ou menos isso, né? Era um jogo, né, que instigava no final a pessoa a se matar, né? Essa pessoa, o direito à vida abrange a pessoa que instigou, né? O Gustavo perguntou: a eutanásia poderia ser vista como uma liberdade de expressão, uma vez que, de grosso modo, eu não pedi. Interessante seu raciocínio, viu, Gustavo, nessa questão da liberdade de expressão. Só que aqui a gente não vai conseguir, teoricamente, enquadrar a eutanásia como liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão, ela só tem efeitos, né, ela só tem efeitos quanto à opinião, né, quanto à opinião de fala, né? Então, ela não vai atingir, por exemplo, vontade, o domínio da vontade. Então, sempre que a gente fala de liberdade de expressão, a gente não está falando do domínio da vontade. A liberdade de expressão é só a sua possibilidade de falar, né, de omitir opiniões. Lembrando que a gente vai chegar a falar nas formas de liberdade, vai falar da liberdade de expressão, daí muita gente vai começar essa questão também. Liberdade de expressão, ela tem consequência jurídica. Você pode falar o que quiser, mas você vai sofrer consequências dependendo de como for, né? Então, a gente vai fazer essa diferenciação. Mas daí, então, a gente tem que fazer essa diferenciação. A liberdade de expressão está no campo da opinião. Essa, por exemplo, está no campo da vontade. Você não pode fazer o que quiser. Você pode falar o que quiser, mas não fazer o que quiser. Entendeu? O Gustavo perguntou isso. A Kathleen, todos podem ser presos no caso, aquele do shopping também. Aquele do shopping eu não tô. Da pessoa que está pedindo para pular, isso. Daí todo mundo comete crime nesse caso. Mesmo que jovens terroristas também foram instigados ao suicídio. Isso daí é uma questão, no Brasil é pacífica, né? Mesmo que existe também uma discussão sobre o suicídio, né, que é o suicídio em massa, instigação em suicídio religioso, né? Que você participa de alguma instrução, alguma seita, alguma religião específica. Lembra daquele suicídio coletivo que teve uma década atrás? Tem até um documentário na Netflix sobre isso, né? Se algum tipo de religião te instiga ao suicídio. Alguns locais consideram simplesmente como um fator de liberdade religiosa. O Brasil não entra nesse enquadramento, né? O Brasil, apesar de... Então, isso que deve ser feito, a gente vai falar em liberdade também de liberdade religiosa, né? Mas apesar de existir liberdade religiosa, isso não justifica, a liberdade religiosa não justifica atos criminosos pela lei brasileira, né? Então, por exemplo, vem todo aquele negócio da Luísa Mel lá, com o negócio de sacrifício de animais, né? Até acho complicadíssimo isso, sabe? Mas estou dando ponto de vista jurídico, né? Sobre essa questão de... mesmo havendo liberdade religiosa no Brasil, o Brasil é um estado laico, ou seja, não tem religião oficial. Então, apesar de você poder exercer a religião que quiser, você não pode fazer religião com sacrifício humano, não pode fazer religião com suicídio coletivo, instigação ao suicídio coletivo, nada disso, né? Claro que existem algumas flexibilizações, né? Dentro dos limites. É o caso, por exemplo, da ayahuasca, né? Da raiz da ayahuasca, né? Que é tomada por algumas religiões do Brasil. Como teve toda uma ação envolvendo isso e foi detectado que a ayahuasca, dentro dos limites utilizados para os cultos específicos, não causa sérios danos à saúde diferentes dos danos causados, enfim, tem uma justificativa religiosa, foi liberado,
né? Pode-se fazer uso da ayahuasca dentro de estruturas religiosas no Brasil. Mas daí tem que ter essa limitação sobre também dentro da limitação do direito à vida, né? Foi aquele religioso que levou os fiéis para uma fazenda. Era uma fazenda, tipo uma ilha, né? Daí, não, todo mundo sabia que ia morrer. Todo mundo morreu junto. É um negócio, tem no Netflix o documentário, não lembro o nome, mas é bem interessante, né? E aí, pessoal, o que mais que vocês me dizem sobre isso? É um assunto delicado e legal, né? Um assunto bem legal esse. Eu gosto bastante desse assunto. Alguma dúvida? Falem aí, deem a opinião de vocês aí. Eu acho que, enquanto vocês vão fazendo a pergunta aí, pontos que eu acho que é interessante de determinar sobre direito à vida, né? Todos têm direito à vida, né? Todos têm direito à vida. A vida material, a existência. Então, sua vida como existência é inviolável no ponto de vista jurídico constitucional brasileiro. Então, ninguém pode se matar, o Estado não pode se matar, o Estado não pode violar, né? Integralmente, universalmente. O ponto de vista complicado aqui seria o direito à vida digna, né? Que também faz parte da estrutura da vida. Um problema das flexibilizações que a gente tem aqui mais sério de debate no Brasil é o aborto, que a gente tem a questão também, o aborto, nesse caso, nos casos permitidos no Brasil no aborto, né, que é no caso de violência sexual e anencefalia, também fazem parte da fundamentação de vida digna, né? Principalmente vida digna da mãe. É aquela questão, né? A mãe carregar por 9 meses, carregar o filho, ter o filho, resultado de uma violência sexual, resultado é terrível já psicologicamente para a mulher isso, né? E a questão da anencefalia também é uma questão que fala de vida digna, que seria a questão de você levar para frente uma gravidez com aquela criança gestando dentro de você, sabendo que aquela criança não tem vida, que ela vai nascer morta, né, natimorta. Então isso também causa danos de dignidade à vida, né? Então o fundamento tanto do aborto em causa de violência sexual quanto da anencefalia tem base na vida digna, né? Então são dois fatos baseados na estrutura de vida digna. Mas tem todas as polêmicas a respeito disso, né? O aborto talvez seja a questão sobre o direito à vida mais delicada de se discutir no Brasil, né? E é interessantíssimo, eu acho, mais é que vocês têm que discutir, vocês têm que escrever artigos sobre isso, fazer discussões sobre isso. Eu acho muito importante vocês fazerem. Então, daí a gente vai entrar numa seara muito interessante, que é da dignidade da vida, que o direito à vida também abrange, né? Então aqui a gente vai ter discussões também sobre a célula-tronco, aborto, eutanásia, a ideia do testemunho de Jeová, e a gente vai voltar a falar sobre essas questões, né? Ficou claro essa questão de direito à vida para vocês? Vocês estão entendendo o ponto de vista do que é direito à vida material, existencial, o que é direito à vida digna, o que é essa flexibilização dessas estruturas? Esse é o ponto de vista constitucional sobre a vida, né? Isso é o ponto de vista da Constituição brasileira a respeito sobre o direito à vida, né? Eu quero mesmo que você faça, Leila. Faça o mais polêmico possível, porque artigo é um momento que você pode ser polêmico, né? Demorado o processo de ser autorizado, você fala da questão do aborto, Adriana? Isso. Não vou te falar que é fácil, não. É bem triste, inclusive, sabe? Eu já tive contato, experiência jurídica, etc., com alguns casos, normalmente meninas jovens e a maioria com resultado de violência sexual. Você tem muitos médicos que não querem fazer, né? Você não querem se comprometer com isso, um fica jogando a bola para o outro. Não é fácil, né? Principalmente se a pessoa tiver uma hipossuficiência, né? Porque se a pessoa não for hipossuficiente, ela paga o médico particular, uma clínica particular com autorização judicial, que a autorização judicial normalmente não está sendo mais tão demorada, né? No passado recente era extremamente demorada, né? Tem um caso famoso no Brasil que foi em 2004, 2003, 2004, que é muito famoso, né? Que a autorização para o aborto de uma menina que tinha sido estuprada por, eu não gosto nem de falar essa palavra, né? Eu sei que é um gatilho para muita gente, né? Que sofreu violência sexual de 6 ou 7 homens, uma coisa terrível, sabe? Ela fez o pedido para o aborto, ela engravidou e fez o pedido para o aborto. O pedido saiu, a autorização saiu, a criança já tinha 3 anos de idade, né? A criança já tinha 3 anos de idade quando a autorização saiu.
E o pior, a mãe, depois disso, tinha HIV e a criança também, né? Então, e a criança não durou muito tempo também, mas não só pela questão do HIV, mas por questões psicológicas também. Foi uma história muito triste. Você vê, felizmente no Brasil, hoje em dia, o processo já não é tão demorado. O Ministério Público fica muito em cima, né, hoje, para que isso seja colocado, né, seja um pouco mais rápido. Então tem um limite, né, para que seja feito. Mas mesmo do ponto de vista médico ainda é meio complicado. Muitos médicos se recusam a fazer. É um negócio complicado no Brasil ainda. Você vê, esse é um dos nossos questões de direito à vida mais complicadas que tem, né? Deixa eu ver aqui algumas perguntas aqui. Fugindo do assunto, mais uma dúvida. Em relação ao estupro, se a mãe decidir ter o bebê e for encontrado estuprador e condenado, ele pode ter direito sobre a criança em relação à visita? Ótima pergunta. Claro que a gente está falando exatamente como direito à vida, mas é uma curiosidade interessante. A mãe não é obrigada, obviamente, ninguém é obrigado a fazer um aborto em caso de estupro, né? E tem uma especificidade muito interessante, porque depende da vontade da mãe se elege ou não o nome do criminoso, né? Pode ser gente que queira, né? E mais também, o pai não vai ter, a não ser pela vontade da mãe ali também, direitos de visita e outros direitos, porque é fruto de crime, né? Então, não, pode ter uma ideia chamada renúncia de paternidade, nesse caso, né? Que é muito parecida, por exemplo, quando tipo a Richthofen, que mata os pais, ela perde o direito à herança. Então, é uma exceção mais ou menos nesse sentido, né? Mas é uma pergunta bem interessante, né? A Lela lembrou desse caso. Só para organizar o entendimento, a André perguntou aqui, formada a questão, direito constitucional à vida, né? Eu não entendi sua pergunta, Andréia. Sobre direito formal e material. Ah, tá. Eu não entendi. Desculpe, professor. Só para organizar o conceito formal, então ele se divide em material e a vida digna, é isso? Isso. Então a gente Ah, tem de um lado a vida material, que é a existência, né? A vida pela vida, a vida ou morte. Então a vida é do ponto de vista material. Do outro lado, a gente tem a ideia da vida digna, que é a vida não do ponto de vista de existência, mas dos instrumentos psicológicos, de condições que é essa vida, né? Aquela questão, uma vida indigna é tão pouco vida do ponto de vista filosófico quanto a morte, né? Então, essa seria matar a pessoa em vida, uma vida indigna. Então, a vida digna tem tanto o modelo existencial quanto o modelo o modelo de dignidade, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Com base nessa ideia de direito à vida, artigo 5º, inclusive, tem uma tese que é utilizada, muitas vezes utilizada para o bem, né? De fato, que é a ideia do dano existencial. Já ouviram falar disso, né? Isso é aplicado muitas vezes no direito do trabalho. É aquela pessoa que é tão assediada, é tão consumida pelo trabalho, que aquilo não gera efeito só nela pessoalmente, mas na vida privada dela. Ela não tem mais vida familiar, ela não tem mais vida social, ela vive só para o trabalho, então a vida dela deixa de ser uma vida existencial e passa a ser uma vida de trabalho. Isso também faz parte do direito à vida, né? Isso é chamado dano existencial. O Gustavo vem me perguntar o que diz respeito ao aborto paterno, né? Se ele é legalizado. Gustavo, no Brasil é legalizadíssimo o aborto paterno. O que mais tem no Brasil é pai abortando por aí, né? O que é o aborto paterno, para quem não sabe, né? É aquele pai que faz o filho, some no mundo e não assume ninguém, né? Esse é o famoso aborto paterno, não tem pena, né? Não tem pena para isso, muito pelo contrário, né? Tem muita gente aí por aí que se orgulha de fazer isso, né? Se orgulha de falar que a mulher apareceu grávida e o cara sumiu. O aborto paterno no Brasil é muito comum, né? De fato, não tem pena para isso. Eu não sou uma pessoa a favor de pena de direito penal, acho que o direito penal é um equívoco, mas para os casos tipo esse, eu sou a favor de pena, assim, né? De pelo menos, né? de boas palmadas na bunda aí dos pais desse cara aí, né? O aborto paterno no Brasil, infelizmente, é legalizadíssimo, né? Enfim. E aí, pessoal, mais alguma coisa? Digam aí.
Mais alguma coisa para os meus caros? Hoje foi legal, hein? Vocês participaram bem. Fiquei feliz. Fiquei feliz. A gente vai ter aí 1h40 de aula praticamente no YouTube para vocês revisarem, né? Gostei, gostei. Gosto assim, que vocês falem bastante mesmo. Mais alguma dúvida? Obrigado, Kathleen. Mais alguma dúvida? Por hoje tá bom isso. Vamos pensar, né, Leila? Isso aí. Então, pessoal, boa noite para vocês. Sexta-feira é feriado. Que droga, né, gente? Fala para mim. Está cheio de feriado. Feriado de semana passada, feriado de sexta-feira e a gente de quarentena. Como que pode, né? É muita ironia do destino. Ó, André tá perguntando no meu Spotify. Aqui, ó. Como que eu mando para todos aqui, ó? Aqui, ó. Esse é o meu Spotify, André. Aí, ó. Tá aí meu perfil para vocês. Né? Para quem tá trabalhando, né? Eu também tô trabalhando, enfim. É bom feriadinho, né? Mas eu tô falando. Mas não tem bar pra gente ir, né, gente? Não tem lugar pra gente sair. Mas tá bom. Sexta-feira é feriado e vamos nessa. Tudo de bom para vocês. Boa semana. Até quarta-feira que vem. E falou!